Então vamos reiniciar aí, né, no curso de redes de computadores, o nosso arquivo de internet, né, nossas videoaulas de internet. Então vimos que o TraceRT é uma excelente ferramenta para se ter exatamente qual foi a rota que o seu pacote seguiu ao trafegar pela internet, né? Então, apoiado no TTL, ele consegue refazer a rota que os pacotes estão tomando ao trafegar pela internet. Então, nós vimos os atrasos envolvidos nessa transmissão do pacote viajar desde o transmissor até o receptor, né? Então, os 4 atrasos envolvidos. E também já mencionamos a questão da perda eventual de pacotes. Ou seja, um buffer está cheio, o pacote que chega aquele buffer no roteador, ele não tem como ser armazenado, então ele é perdido, né? Então isso é uma fonte de perdas de pacotes, não é? Falta de espaço no buffer, né? Na área alocada de memória ali do roteador. Então isso é sem dúvida nenhuma uma fonte de perda de pacotes. Uma outra possibilidade de perda de pacotes seria ataque de ruído. Então, algum tipo de ruído que atacasse ali, que destruísse o sinal e fizesse com que você perdesse os pacotes, né? Então, olha lá, a gente diz ali que a fila no buffer que precede o link possui capacidade finita, ou seja, os buffers dos roteadores têm capacidade finita, e se exceder essa capacidade, os pacotes que chegam serão, sem dúvida nenhuma, perdidos. Então, olha só, quando um pacote chega a uma fila cheia, ele é descartado, perdido. Pacote perdido pode, atenção, pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema final do emissor, ou não ser retransmitido. Então, aí é o que nós vamos ver mais à frente, que é o controle de erro. Então, quando o pacote é perdido, o próprio roteador anterior pode ou não, né? Pode retransmitir esse pacote. E também o computador lá, transmissor, lá na sua casa, também pode, né? Não é obrigado, ele pode retransmitir o pacote. Então, tanto o computador lá, emissor, o transmissor, pode retransmitir o pacote perdido, quanto o roteador anterior também pode retransmitir o pacote perdido, né? Então, ele pode ser retransmitido ou pode também não ser retransmitido. Isso vai depender da aplicação que o pacote pertence, né? Isso nós vamos ver mais à frente. Então, de novo, o conceito de encapsulamento, né? Então, ali nós temos a arquitetura de protocolos TCP/IP, camada física, enlace, rede, transporte e aplicação. Na transmissão, você percorre a pilha de protocolos de cima para baixo. Então, o usuário gera aplicação, gera dados para os aplicativos. Então, na transmissão, você percorre a pilha de protocolos de cima para baixo. Na recepção, você percorre a pilha de protocolos de baixo para cima, até chegar na camada de aplicação, ok? Então, nós já vimos esse conceito de encapsulamento, né? Encapsular, embrulhar o pacote. Então, o usuário ele gera dados, esses dados são levados à camada de aplicação. A camada de aplicação entrega para a camada de transporte, a camada de transporte entrega para a rede, rede entrega para enlace, físico injeta o pacote no meio de transmissão. E a cada camada que se percorre na pilha de protocolos, você insere um cabeçalho. Então nós já vimos esse conceito,
A cada camada que você percorre, você gera um cabeçalho. Então você encapsula o pacote na camada de baixo, na camada posterior. Né? E existem certos equipamentos de redes que são equipamentos, por exemplo, um switch, que está representado aí como um comutador da camada de enlace. Ele é um equipamento nível 2. Então, ele abre o protocolo até o nível de enlace. Já o roteador está aí representado também. Ele é um equipamento nível 3, então ele abre até a camada, o nível de baixo para cima 3, até a camada de rede. Né? E toda aquela questão, cada camada só tem sua atenção ao cabeçalho dela. Ela não vai examinar o campo de dados. Então, na recepção, você recebe o pacote no nível físico, o nível de enlace verifica só o cabeçalho dele, né? Faz as funções que ele tem que fazer, joga fora esse cabeçalho e envia para a camada de cima, que é a camada de rede. Né? A camada de rede vai verificar só o cabeçalho de rede, fazer as funções que ela tem que fazer, jogar fora esse cabeçalho de rede, passar o restante para a camada de transporte. A camada de transporte vai pegar o pacote, verificar só o cabeçalho de transporte, fazer as funções que ela tem que fazer, jogar fora esse cabeçalho e passar para a camada superior, que é a camada de aplicação, e aí sim a camada de aplicação vai exibir esse conteúdo para o usuário. Isso na recepção. Né, gente? Na transmissão, né, o usuário gera os dados, esses dados são passados à camada de transporte, a camada de transporte insere o cabeçalho dela, que é o HT, né, header, né, cabeçalho de transporte. Por quê? Porque são bits que a camada de transporte tem que inserir para fazer as funções que ela tem que fazer. Ok? Então, a camada de transporte então insere esses bits do cabeçalho de transporte e passa para a camada de baixo, que é a camada de rede. Estamos na transmissão. Hein? A camada de rede insere o cabeçalho dela para os bits, né, que ela precisa para fazer as funções dela, e passa para a camada de baixo, que é a camada de enlace. A camada de enlace também vai inserir o seu cabeçalho, os bits que ela precisa para fazer as funções que são inerentes a ela, que são inerentes à camada de enlace, e aí sim vai passar para a camada física e aí vai transmitir o pacote pela rede. Né? Então é o fenômeno do encapsulamento, encapsular de embrulhar. Você vai embrulhando o pacote na camada de baixo, por assim, até chegar à camada física. Né? E na recepção você vai desembrulhando esse pacote. Né? Então é o fenômeno do encapsulamento que a gente está aqui enfatizando novamente. A história da internet. Então, estamos falando da internet. A internet ela teve o seu início com aplicações militares, né? E nos Estados Unidos. Existiam redes isoladas, existiam algumas redes na Europa também, né? Mas muito incipientes. Né? A que se desenvolveu de uma forma mais contundente foi a ARPANET. Né? Tá aí, ó, em 1972, a ARPANET. Então, ela se desenvolveu de uma forma mais contundente com aplicações militares no território dos Estados Unidos. Ok? Você verifica que em 1972 existiam 15 nós na ARPANET. Não existia ainda o IP. O único aplicativo utilizado era e-mail, que foi o primeiro aplicativo de rede utilizado. Então, uma forma muito incipiente e bem importante enfatizar que era uma aplicação militar e era no território dos Estados Unidos. ARPANET. E, paralelamente, as redes locais também se desenvolviam. Né? O Aloha,
internet, redes locais de empresas, mas isoladas, não interconectadas. Né? Em 1979, a ARPANET ela tinha 200 nós. Então, uma aplicação essencialmente militar. Né? E as Forças Armadas dos Estados Unidos queriam um protocolo que fosse robusto. Robusto, inclusive a queda da rede, queda por questões de infraestrutura ou questões de ataque mesmo, bélicas, de guerra. Né? Então, se buscou sempre um protocolo que fosse autônomo e muito depois o IP veio dar essa robustez à rede. Okay? Então, a ARPANET então crescendo, né, de forma incipiente ainda, mas crescendo. No início dos anos 90 é que a ARPANET foi descomissionada. O que significa isso? Significa que o controle saiu da mão dos militares americanos. Então, veja bem, só no início dos anos 90 é que a ARPANET saiu do controle dos militares americanos. É uma coisa bem recente, né? Relativamente recente. Né? No início dos anos 90 também veio uma grande utilização da rede, que foi a World Wide Web, que é o www, que veio o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que veio dar suporte à apresentação dessas páginas na web. Então é um protocolo de hipertexto, né? Mais que texto, é voz, imagem, é vídeo, tudo interconectado para levar uma mensagem só. Então, esse conceito e essa apresentação chegou no início dos anos 90, né? Foi desenvolvida na academia, nas universidades, se não me engano, em universidades francesas. Depois, você chegou aí, a questão das páginas da web deu um desenvolvimento muito grande à internet. Propiciou um desenvolvimento acentuado na utilização da internet. O comércio eletrônico engatinhando de forma muito inicial, muito incipiente, né, mas sem dúvida nenhuma uma explosão aí de utilização da internet, porque antes era basicamente só e-mail, né, só a rede militar e que foi conectada a algumas universidades nos Estados Unidos, mas com uma aplicação bem limitada. No início dos anos 90, aí sim, uma utilização mais em larga escala. Okay? Início das aplicações P2P, peer-to-peer, né? Aplicações de transferência de arquivos, de compartilhamento de arquivos. Né? Essa questão ela foi, desse desenvolvimento da internet, ela foi sempre contínuo e sempre muito grande, né? Até chegar nos dias atuais, né? Onde você tem, sem dúvida nenhuma, um uso intensivo, uma conexão intensiva do usuário em redes sociais, alterando o comportamento social do usuário. Então, as redes sociais interagindo em campos afetivos, em campos de relacionamento, em campos de geração de conteúdo compartilhado, né? Então, as redes sociais, da forma que elas estão hoje, né, altamente disseminadas e muito populares, com o usuário ali o tempo inteiro conectado,
a elas, né? Então, é essa a situação que nós vivemos hoje. Ok? E sem dúvida nenhuma, aplicativos de transferência de arquivo também existiam, de e-mail, que foi o primeiro, né? Então, com o HTTP veio também a necessidade do DNS, então todas essas questões. Então, o acesso hoje do usuário é um acesso de alta capacidade, de alta taxa de transmissão. Né? Você tem o Wi-Fi altamente disseminado, com alta taxa de transmissão, né? A rede 3G, 4G, a rede incipiente 5G chegando, né? Com a internet das coisas, interconectando todas as máquinas, a rede, né? As redes sociais, que nós já mencionamos, com essa questão de conexão, né, exacerbada do usuário. Né? E, sem dúvida nenhuma, comércio online. Né? O e-commerce crescendo cada vez mais, e principalmente nessa época de pandemia, crescendo em níveis bem acentuados. Né? E a questão do processamento em nuvem. Então, o usuário tem essa possibilidade de guardar os seus dados na nuvem, de processar os seus programas na nuvem. Então ele não precisa mais rodar só na sua máquina, ele pode usar, né, essa infraestrutura compartilhada na nuvem. Né? Ok? Então basicamente é isso. Né? E aí nós chegamos na internet como nós a conhecemos hoje, com essa penetração na sociedade e com esse nível de conexão do usuário, né? Muito acentuado, e, e com o e-commerce crescendo também cada vez mais. Ok? Então com isso a gente termina essa parte da internet, né? Estudando, na realidade, tendo a internet como pano de fundo para estudar vários conceitos fundamentais de redes de computadores. Então foi isso que nós fizemos. Nós pegamos a internet como pano de fundo e exemplificando em cima da internet, nós passamos o conceito de várias questões primordiais em redes de computadores, ok? Então a gente termina esse arquivo aqui e até mais então. Até a próxima.